Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. Canal Transcendência que ficou alguns dias aí sem vídeos, final de ano, enfim, uma série de outras obrigações, alguns cursos que eu estava dando lá na escola da tradição primordial, inclusive agora também nós estamos tendo um curso, mas arrumei um tempinho para gravar um vídeo aqui para o canal Transcendência. E se você gosta do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, torne-se membro, clica aí no botãozinho Seja Membro e escolha um dos planos e seja membro do nosso canal. É muito importante para o canal ter esse patrocínio, é muito importante para o canal ter esse apoio financeiro, porque sem isso o canal não consegue se manter. Ok? Infelizmente, nossos patrocinadores lá da página do Apoia-se têm caído bastante. Então, se você não quer tornar-se membro, pelo menos nos ajude através lá do Apoia-se. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os endereços todos. Se você também quiser, se tiver interesse em comprar os meus livros, também deixarei aqui os links na descrição do vídeo, ok? Então vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre combatividade, a disposição para o combate. Então, para entender um pouco o que é combatividade, nós temos que entender que a vida é um combate constante. Então, nós temos que lutar desde o momento que nós nascemos. Então, nós temos que... Aliás, nós lutamos desde antes de nascer, né? Porque tem aquela corrida dos espermatozoides e aí nós temos que ganhar a corrida para nascer, né? E aí nós lutamos durante os 9 meses na barriga das nossas mães, né? Para que nós vençamos o desafio do desenvolvimento até que nós nasçamos. E aí tem as doenças da infância, as dificuldades do crescimento, as lutas que começam já ali com as primeiras convivências, talvez jardim de infância, né, maternal, e aí começa né, no meu tempo era o pré-primário, hoje eu não sei como é que chama, mas antes do ensino fundamental, aí começa o ensino fundamental, né, nós temos convivência, temos embates e temos combates. Então a vida, e aí nem se fale, né, adolescência, vida adulta, o jovem adulto, o adulto maduro, e assim vai. Então, a vida é um combate constante. Nós temos que o tempo inteiro lutar, o tempo inteiro combater. E aí existe uma ilusão, né? Existe a ilusão da fraternalização. Então é aquela ilusão que muitos propagam, né? De que a vida pode ser cor-de-rosa, que a vida pode ser fácil, que as pessoas todas são suas amiguinhas, né? Que todo mundo vive num tipo de clipe de propaganda de margarina, né? Todo mundo feliz, ou de sabão em pó, né? De amaciante de roupa, tudo é muito fofinho, tudo é muito macio e tudo mais, né? Só que isso é uma ilusão, né? A vida não é assim. A vida, pelo contrário, é uma vida difícil, dura, que é descrita muitas vezes como um vale de lágrimas, né? Então o budismo diz que a vida é permeada de dor, sofrimento e insatisfação, né? Outros textos vão falar, de outras tradições vão falar no vale de lágrimas, né? Que a vida é uma milícia sobre a terra. Então o primeiro ponto que nós devemos ter em mente é da ilusão, que é essa vida cor-de-rosa, essa vida cheia de fraternidade, de amizade, etc, etc, etc. E aí nós começamos com o grande combate, né? O grande combate do tradicional é o combate contra as nossas más tendências, o combate contra os nossos inimigos internos. Os nossos inimigos internos, que são as nossas más tendências, os nossos vícios, né? Os nossos defeitos, as nossas falhas, né? E esse é um grande combate que nós vamos travar durante a vida toda. E além do combate desses inimigos internos, nós vamos ter o quê? O combate aos inimigos externos, né? Ou seja, aqueles que nos ameaçam, aqueles que querem nos prejudicar, aqueles que estão sempre querendo
nos puxar o tapete, nos derrubar da escada e outras coisas do tipo. Então, quem nunca cruzou com alguém que quis lhe prejudicar, que quis lhe dar um golpe, que quis lhe passar a perna, que lhe ameaçou de alguma forma, enfim, sempre isso acontece. Então, por exemplo, agora no Natal eu fui ameaçado, né? Me ameaçaram de dar tiros, né? Então, quer dizer, por quê? Porque estava tendo uma festa, era 4 horas da manhã, ninguém conseguia dormir, eu fui reclamar, né? Então, agora, se a pessoa ameaça e você se retrai, se você tem medo, se você foge, então o que acontece? Você faz a vontade da pessoa, né? Você faz a vontade da pessoa e ela consegue o objetivo. Agora, se você tem combatividade, né, você tem a disposição necessária para resistir. Então aí a base da resistência ao mal é o quê? É a combatividade, né? E aí nós temos o fator de que a ausência de combatividade ela é uma das causas da expansão do mal, né? Então nós, ao mesmo tempo que nós não podemos nos iludir, né, não podemos nos iludir dizendo que nós vamos mudar o mundo, nós vamos conseguir frear o processo de degeneração geral, né, o processo de Kali Yuga, o processo da Era de Ferro, né, a decadência total, que é um processo que nós podemos comparar aí a uma avalanche, né, e a avalanche a gente não para, a gente se protege dela, né? Então, da mesma forma que nós não devemos nutrir essa ilusão de que nós vamos mudar a humanidade, que nós vamos mudar a história da humanidade, ao mesmo tempo nós temos que saber que pontualmente, né, dentro da nossa limitada esfera de ação, nós precisamos sim desenvolver combatividade. Nós precisamos sim resistir ao mal, resistir, né, às tendências malignas e às pessoas malignas. Então, se a sociedade, de uma forma geral, se organizasse numa resistência ao mal, uma resistência ao erro, uma resistência ao império do mal, então nós teríamos uma situação muito diferente, né? Porque o mal avança muito facilmente onde ele não encontra resistência, onde ele não encontra pessoas boas e combativas. E aí é importante notar que a combatividade ela é diferente de agressividade, ela é diferente de buscar briga. O combativo não é um brigão, não é um agressivo, né? O agressivo, a agressividade, ela é condenada, né, em todas as tradições. Então, o agressor ele é condenado pela tradição, né? Então, nós não devemos ser nunca os agressores, né? Mas nós devemos sim resistir e nos defender. Então, resistência e defesa são também obrigações, assim como a obrigação de não ser agressor, também há a obrigação de não resistir, não recuar diante dos desafios e diante das pessoas más, das pessoas malignas, das pessoas que querem impor a maldade, que querem impor as suas vontades injustas sobre os outros, né? Então, isso tem que ficar bem claro. O resistente, o combativo, ele não é agressor, mas ele resiste e ele se defende à medida que existe uma agressão, à medida que existe uma tentativa de imposição de algo mal, né, de algo errado. E aí nós, para sustentarmos essa tese toda que eu estou expondo aqui para vocês, nós vamos ter nas diversas tradições as imagens da combatividade, né? As imagens da combatividade como virtude, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, lá no hinduísmo, uma série de deuses guerreiros, né? Então, Durga, Shiva, né? Kali, as Mahavidyas, todos esses deuses, Hanuman, né? O arquétipo do discípulo perfeito e do guerreiro perfeito, né? Hanuman, Rama, Parashurama, né? Então todos esses são arquétipos de combatividade, né? De disposição para o combate, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, na tradição cristã, os santos guerreiros, né? Então acho que o mais conhecido e o mais cultuado, São Jorge,
né? Um santo guerreiro. Então vamos ter outros santos, né? Na Rússia, né? Temos lá uma série de santos guerreiros, né? Nós vamos ter uma série de santos combatentes, né? E não só na tradição oriental, como na tradição cristã ocidental também. São Luís, rei da França, Santa Joana d'Arc, né? E tantos outros santos que são modelos de resistência e de combatividade. E na própria Bíblia, né, nós vamos ter lá o Deus Javé como o Deus dos exércitos, né, o Deus que manda que o seu povo marche, né, ele diz assim, diga ao povo que marche, né, ele não diz para Josué, olha Josué, vocês têm que ser gente boa, vocês têm que ser amiguinhos, né, não, ele manda o povo marchar. E Moisés também, Moisés enfrenta, né, a fúria do faraó, enfrenta as tropas do faraó. Então quer dizer, é um homem aguerrido, um homem de combate, um homem cheio de combatividade, né? E aí nós vamos ter também, por exemplo, na tradição islâmica, né, a imagem de não sejam os agressores, mas se defendam, combatam aqueles que vos combatem, né? Tenha o quê? Combatividade, tenha essa impostação de espírito para combater o mal, para não deixar, não seja agredido sem fazer nada, né? Não fique de braço cruzado diante da agressão, tenha combatividade, né? E, por exemplo, no budismo nós vamos ter um monte de imagens, né, dentro dos textos, imagens textuais, que vão falar sobre combatividade. Então, por exemplo, se fala do rugido do leão dos Shakyas, né? Buda é comparado a um leão, né? O Dharma, a exposição do Dharma é comparada ao rugido de um leão, né? E da mesma forma ele era chamado de com uma série de atributos ou apelidos, né? de seres guerreiros, né? de leão, de boi, né? O boi é forte, ele empurra, né? O boi entre os homens, né? Então aquele que conduz o veículo, ou o guerreiro vitorioso, né? O Arhat, destruidor de inimigos, né? Aquele que conduz o carro da batalha, né? Então, assim, tem uma série de imagens ali nos textos budistas que vão mostrar exatamente essa disposição da combatividade, né? A combatividade para vencer os próprios vícios, vencer as próprias ilusões, vencer as próprias máculas e atingir a iluminação, e ao mesmo tempo a resistência, né? A resistência ao mal, a resistência aos ataques do mal. Então vejam, as tradições elas são unânimes em mostrar essa imagem da combatividade, né? Não da agressão, mas da combatividade, da resistência, né? E dentre essas tradições nós vamos ver, por exemplo, as artes marciais, né? As artes marciais como formadoras de uma mentalidade combativa. Então os povos que formaram as diversas técnicas de artes marciais, eles usam exatamente essas imagens da tradição para embasar, né, o fundamento das suas tradições guerreiras. Então, claro que nós não estamos falando aqui das artes marciais modernas, né, que praticamente só se preocupam com troféu e competição e faixa, mas estamos falando das tradições guerreiras autênticas, né? Então, que punham o espírito humano, impostavam o espírito humano numa disposição para o combate, né? Então, essa arte marcial como uma figuração desse combate metafísico, né? Do combate entre o bem e o mal, entre as forças das trevas e as forças da luz. Então, é importante nós termos essa visão, né, tradicional, porque o tempo inteiro nós vamos digamos assim, nos deparar com a necessidade de resistência, com a necessidade de combate, com a necessidade de perseverar muitas vezes num combate e a vontade de não desistir, né? Então essa persistência, essa perseverança para atingir os nossos objetivos e para resistir ao mal, seja essa uma resistência interior e também uma resistência exterior, ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo
do ano de 2022. Espero que você tenha gostado da mensagem, tenha sido útil. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, curtir, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tornar-se membro e tudo aquilo que vocês já sabem, ok? Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!